Abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 15. Nós faremos a leitura dos 63 versículos desse capítulo, a fim de que entendamos todo o contexto da passagem. Josué, capítulo de número 15, do primeiro versículo ao versículo de número 63. Josué 15, do 1 ao 63, está escrito assim: A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desse limite vão até o mar, este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado, até a foz do Jordão. O limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bate-Hogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de Ensemens, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim dos vales dos Refaíns do lado norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais esse limite até Baalá, isto é, Kiriat-Jearim. Então, dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon. E descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabaniel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande, e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Kiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para lhe pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo ao território de Edom: Cabziel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itna, Zife, Telem, Bealote, Razor Hadata, Quiriote e Esrom, que é Razor, Amã, Semã, Molada, Razargada, Resmon, Bet-Palete, Hazar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá,
In, Ezen, Eltolade, Quesil, Horna, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Ribom. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Zaarim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Radassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctiel, Laquis, Boscate, Eclon, Gabon, Laamis, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Libna, Eter, Azã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até ao rio do Egito e ao mar grande com suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Rolon e Gilo. Ao todo, 11 cidades e suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Zezreel, Jocdeon, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Ao todo, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsa, cidade do Sal e Engedi. Ao todo, 6 cidades com suas aldeias. Não puseram, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Deus, sua palavra foi aberta e foi lida nesse lugar. É sua palavra. Mesmo com a nomeação de territórios e de cidades, é sua palavra. E sua palavra é vida. Sua palavra é poderosa. Sua palavra é eficaz. Eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor use esse texto para falar com todos nós, e que todos nós saiamos daqui edificados pela verdade bíblica, mesmo num texto que aparentemente não tem nada para nos falar. Revela-te, Senhor, como aquele que fala com o seu povo, e fale conosco por meio do texto sagrado que acabou de ser lido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No sermão passado, nós havíamos visto a divisão das terras, a divisão do território dado como herança. Nós vimos que Calebe fora o primeiro a se apresentar junto com seus irmãos de Judá. E Calebe recebeu as terras de Hebrom, terras estas que lhe foram destinadas pelo Senhor Deus através de Moisés, ainda antes da conquista da terra prometida. Calebe se apresentou junto com a tribo de Judá. E então nós já nos perguntamos de maneira clara, por que a tribo de Judá foi a primeira a receber a divisão da terra do lado de cá do Jordão? Por que Judá foi o primeiro ajuntamento a receber a porção do lado de cá
do Jordão. Lembrando que do lado de lá é Cisjordânia, do lado de cá é o lado da Transjordânia, ou o lado da própria Jordânia. Por que a tribo de Judá foi a primeira a receber a divisão? Ora, tudo isso está relacionado com a questão de primogenitura e de filiação. Primogenitura e filiação são conceitos bíblicos. A primogenitura se refere ao primeiro filho nascido de uma família. No contexto cultural do Antigo Oriente, contexto a qual se passa esse texto, 1400 anos antes de Cristo, o primogênito geralmente tinha direitos e responsabilidades especiais. O primogênito era o primeiro a receber a herança. Isso não anulava a filiação dos outros filhos. Nos outros filhos, estes receberiam herança de acordo com a ordem do seu nascimento. A primogenitura em termos bíblicos é extremamente importante. Deus, por meio da primogenitura, exerce a sua promessa e os seus propósitos. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve 2 filhos, um chamado Jacó e Esaú. E em todos esses contextos, Abraão e seus 2 filhos, Ismael e Isaque, Isaque e seus 2 filhos, Esaú e Jacó, a primogenitura teve fator preponderante. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos que Judá não era o primeiro filho de Jacó. De fato, o primeiro filho de Jacó era Rúben, mas Rúben desobedeceu ao Senhor, e por isso a primogenitura passa dele para o filho na sequência. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos são considerados os patriarcas de Israel, na ordem em que eles nasceram. Rúben o primeiro, Simeão o segundo, Levi o terceiro e Judá somente o quarto. Por que Judá é o primeiro a receber herança? Ora, já foi dito nesta breve introdução que Rúben, o primogênito de Jacó, cometeu um pecado gravíssimo. Qual foi o pecado que Rúben cometeu? Rúben deitou-se com a concubina do seu pai, e por ter cometido tamanha atrocidade, Rúben perde a sua primogenitura. Isso está lá no livro da Gênesis, capítulo de número 49, versículo 13 e 4. O texto sagrado daquele lugar nos diz: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o meu princípio do meu vigor, o mais elevado em dignidade e o mais elevado em poder, turbulento como as águas, não será mais o mais elevado, porque subsiste ou profanou o leito do seu pai, e por isso perdeste o teu local. Rúben, então, perde a primogenitura. Na ordem, o próximo é Simeão, e na continuidade, Levi. Só que Simeão e Levi também cometeram pecados gravíssimos. Diná, irmã de Simeão e Levi, foi abusada pelos moradores de Siquém, pelos moradores de Jerusalém, antes da conquista da terra prometida. Simeão e Levi, indignados, planejaram uma vingança. Só que nesta vingança, eles utilizaram o princípio da bênção da circuncisão para atacar os seus inimigos de maneira desprotegida. Este ato foi um ato considerado pecaminoso, e por isso, tanto Simeão quanto Levi perderam o direito à primogenitura. O quarto filho, então, é Judá. Judá, então, recebe esse direito a ser o primogênito, a ser o herdeiro da terra prometida, a ser aquele que conquistará
este território. Mas nós acabamos de ler e percebemos que Judá falha no seu propósito. O tema do meu sermão nesta manhã é como eu e você podemos herdar as bênçãos prometidas não caindo no pecado de Judá. A resposta a essa pergunta eu dou logo no tema do meu sermão. O tema do meu sermão é: o leão da tribo de Judá é o único que nos faz conquistar a terra prometida. A partir de agora, nós veremos esse texto difícil de leitura, dividido em pelo menos 4 partes. A primeira parte é a grande bênção de Deus. A segunda parte é a responsabilidade que os abençoados têm ante a bênção de Deus. A terceira parte é a desobediência ou a irresponsabilidade com a bênção de Deus nos traz prejuízos. E por fim, nós veremos como evitarmos esse erro. A grandeza da bênção de Deus está descrita a nós nos primeiros 12 versículos do texto. E eu gostaria de refazer a leitura com você, por mais que essa leitura seja complicada. Nos 12 primeiros versículos está escrito assim: a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi este o limite ao lado sul. Desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul e sai para o sul, até a subida de Arcabim, que passa por Zim, que sobe do sul até Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Azimon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desse limite vão até o mar, que será o vosso limite do sul. O limite, porém, o do oriente, será o Mar Salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Hogla e passa do norte até Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben, subindo ainda a este limite, a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, de Jerusalém, e sobe esse limite até o cimo do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai o limite desse cimo do monte, até a fonte das águas, de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron, e vai mais esse limite até Baalá, isto é, Quirate-Jearim. Então dá volta o limite desde a baía para o ocidente, até o monte Seir, passa ao lado do monte Jearim, do lado norte, isto é, Quesalon, e desce a Bet-Semens, passa por Tímina, segue mais ainda o limite do lado de Ecrom, para o norte, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo a Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e suas imediações. São esses os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Nós podemos ver um território vastíssimo que foi doado por herança a Judá. Começando na divisa com o Egito, subindo em direção ao Mar Morto, fazendo divisa com Jerusalém lá em cima, indo em direção ao Mar Mediterrâneo, descendo pelas praias do Mar Mediterrâneo e voltando na divisa com o deserto do Sinai. Este era o território de Judá. O território de Judá era um território dos mais preciosos. Era um dos territórios dos mais vastos. Aqui nós temos terras, montanhas, desertos, mares, planícies, planaltos, praias. Aqui nós temos uma grandiosidade enorme de terrenos e de territórios. E este talvez seja o nosso primeiro ponto a respeito da grandeza das bênçãos de Deus.
As bênçãos de Deus doadas para o seu povo são das mais variadas possíveis, mas apontam para a generosidade e para o cuidado de Deus. Deus não entregou para Judá apenas deserto, se bem que a maior parte do seu território é o deserto. Deus não entregou apenas montanhas, se bem que parte do seu território era composto por montanhas. Mas Deus entregou uma variedade incrível. As bênçãos de Deus foram tão abrangentes em termos de conteúdo e tão variadas em termos de terrenos que é inegável olharmos para esse texto e afirmarmos a generosidade e o cuidado de Deus. Nós devemos enxergar, meus irmãos, que esse texto fala daquilo que Deus dá, que esse texto fala do caráter de Deus de ser doador de bênçãos ao seu povo. E as bênçãos de Deus envolvem generosidade e envolvem cuidado ou atenção. Deus não nega sua generosidade para os seus filhos. Deus não recusa seu cuidado e atenção para o seu povo. E nesse sentido, eu e você fazemos parte do mesmo cuidado, da mesma generosidade e da mesma atenção. As bênçãos de Deus são abrangentes, mas as bênçãos de Deus não são só abrangentes. As bênçãos de Deus são totalmente suficientes. Se você percebeu, a partir do versículo de número 20 até o versículo de número 62, nós temos uma longa lista de cidades. No versículo de número 32 diz que esta primeira parte era composta por 29 cidades. Versículo de número 36 diz que essa segunda parte era composta por 14 cidades. Versículo de número 41 diz que essa outra parte da divisão era composta por 16 cidades. Versículo de número 44 nos diz que 9 cidades e suas aldeias foram doadas. Versículo de número 41 nos dá uma outra parte, falando de 11 cidades e suas aldeias. Versículo de número 54, 9 cidades com suas aldeias. Versículo de número 57, 10 cidades com suas aldeias. Versículo de número 59, 6 cidades com suas aldeias. Versículo de número 60, 2 cidades. E versículo de número 62, outras 6. Eu sou um homem de humanas, não sou um homem de matemática, mas fiz o meu dever de casa. 112 cidades doadas pelo Senhor Deus. Perceba bem que o texto está nos dizendo que Deus entregou uma infinidade de territórios. Terras, montanhas, praias, desertos, mares, planícies, planaltos, terras agricultáveis, terras em que o povo seria protegido. Ao todo, 112 cidades daquele território foram dados por herança. E essa herança nos mostra o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é cuidadoso e o quanto as bênçãos de Deus atendem exatamente às necessidades do povo. Judá era uma das grandes tribos de Israel, contada entre as mais numerosas. Não seria justo da parte do Senhor dar a eles meia dúzia de cidades, pelo contrário, aprove ao Senhor lhes dar 112 cidades. As bênçãos do Senhor são abrangentes, as bênçãos do Senhor são suficientes, as bênçãos do Senhor são fruto da própria providência do Senhor. Volta comigo no versículo de número 1. Versículo de número 1 diz que a sorte dos tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul. Como é que se deu esse episódio? Todas as tribos de Israel se apresentaram diante do Senhor, como eles haviam feito durante muitos anos no deserto, na ordem da sua primogenitura. Judá se apresentou ante ao Senhor, e então aquele conselho solene, composto pelo poder político, composto pelo poder religioso, composto pelo poder militar, o presbitério de Israel se juntou e na presença do Senhor em Gilgal começou a partilha da herança. A partilha da herança foi feita por sorte
E eu disse no domingo passado que nós não podemos interpretar sorte como a loteria dos nossos tempos. Sorte naquele tempo, sorte naquele contexto, era a forma pelo qual Deus estabelecia a sua vontade. A sorte poderia ser tirada com pedras, a sorte poderia ser tirada com fitas, a sorte poderia ser tirada com cordas. Pouco importa o meio pelo qual a sorte era tirada. O que nos importa aqui é que a divisão das terras foi feita exatamente de acordo com a vontade do Senhor. Não por mérito, não por merecimento, mas exatamente pela mão providente do Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente imagina que por fazermos isso ou fazermos aquilo, somos abençoados ou deixamos de ser abençoados. A primogenitura caiu sobre Judá por sorte. Foi o erro dos seus irmãos e não foi o mérito de si próprio. Assim que os filhos de Judá se apresentaram, foi detectado a sua abrangência. A quantidade de filhos e a quantidade de filhos de Judá não foi feita por mérito ou por merecimento, pois o Senhor é o autor da vida. Então, uma vastidão de terra foi sendo dada. 112 cidades foram sendo entregues. E tudo isso debaixo da mão providente do Senhor. A bênção de Deus, que é abrangente, que em termos de conteúdo e variação, atende a tudo e a todos, que é suficiente, ela é advinda única e exclusivamente do coração de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você jamais encontraremos o favor de Deus se eu e você imaginarmos que tal favor pode ser comprado. Nós não compramos o favor de Deus. Nós não merecemos o favor de Deus. Nós não temos motivos em nós pelo qual Deus deve nos abençoar. Deus nos abençoa porque Ele é Deus. Deus nos abençoa porque a sua mão providente é abençoadora. Deus nos abençoa de forma abrangente por causa da generosidade dEle e do cuidado que Ele tem conosco. Deus nos abençoa de forma suficiente porque Ele é suficientemente capaz de saber o que eu preciso, de saber o que eu necessito, antes mesmo que isso venha até os meus lábios. E quem disse isso? Quem disse isso foi o Senhor Jesus no Novo Testamento. O Senhor Jesus disse, falando aos seus discípulos e contrapondo os seus opositores, algo mais ou menos assim. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu. Ele sabe exatamente o que precisamos. E não devemos então pedir as coisas ao Senhor Deus, saindo gritando aos quatro cantos, pois antes que a palavra nos venha à boca, diz o Senhor, Ele já sabe o que necessitamos. As bênçãos de Deus são fruto da providência do Senhor. As bênçãos de Deus são abrangentes. As bênçãos de Deus são suficientes. Mas as bênçãos de Deus também são pactuais. Perceba comigo o versículo de número 1. A sorte da tribo dos filhos de Israel caiu para o sul, segundo as suas famílias. O texto não nos diz exatamente qual família herdou determinado local. O texto não está definindo, ao menos nesse momento, em qual lugar cada família poderá se alocar. Mas o texto está nos deixando claro que as bênçãos de Deus são sempre familiares. As bênçãos de Deus são sempre pactuais. Deus não abençoa a um indivíduo, Deus abençoa a família de indivíduos. E aqui, meus irmãos, talvez esteja o grande motivo pelo qual famílias fracassam em experimentar a bênção de Deus e desfrutar das suas mais ricas dádivas. O fracasso talvez esteja em homens procurarem bênçãos particulares para si, mulheres procurarem bênçãos particulares para si, filhos procurarem bênçãos particulares para si. Um cordão de 3 dobras é mais forte, e uma família dividida não subsiste.
Imagina um lar onde o homem quer ser abençoado com uma viagem para o exterior e a sua mulher quer ser abençoada com condições de pagar a escola particular para os filhos. E os filhos querem ser abençoados apenas com a troca do mobiliário do seu quarto. Todos esses aspectos são justos e bons, mas se cada um buscar uma bênção de forma separada dos demais, nunca tais coisas acontecerão. E por que tais coisas não acontecem? Ora, porque a bênção do Senhor é familiar. A bênção do Senhor é pactual. O Senhor que abençoa por quem Ele é. O Senhor que abençoa de forma generosa e cuidadosa. O Senhor que abençoa de forma suficiente. O Senhor decidiu abençoar famílias. O Senhor decidiu abençoar lares. O Senhor decidiu abençoar homem, mulher e filhos. Então, a primeira dica do texto, ou a primeira aplicação prática, seguindo a distribuição da herança de Judá, busquemos a presença do Senhor em família. Busquemos a bênção do Senhor familiar. Busquemos a bênção do Senhor para todos. E essa bênção, ela é tão real, ela é tão evidente, ela é tão clara, que o versículo de número 4 vai nos fazer um apontamento para essa realidade. Quando você termina de ler o versículo de número 4, ele diz lá na última linha: este será o vosso limite para o sul. Deus não está dando a bênção para meia dúzia de indivíduos. Ele está dando a bênção para as famílias e está deixando claro para todos que a bênção é de todos. Note que Deus está mostrando o limite do sul é a bênção de vocês. Não é a bênção da liderança de vocês. Não é a bênção dos homens de vocês. Não é a bênção das mulheres de vocês. A herança de vocês é de toda a tribo de Judá. Recapitulemos o que foi dito até aqui. Em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor são dádivas. O Senhor abençoa seu povo por quem Ele é. Essa bênção é sempre uma bênção abrangente, repleta, completa. Essa bênção é sempre uma bênção suficiente. É uma bênção familiar, é uma bênção nítida. É uma bênção onde todos podem participar. E se nós pudermos utilizar o que o autor do livro de Provérbios nos diz, as bênçãos do Senhor jamais acrescentam dores. Contudo, as bênçãos do Senhor, mesmo sendo de graça, não podem ser tratadas de forma irresponsável. Olha comigo o versículo de número 13 até o versículo de número 19. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor. A saber, que parte é essa? A parte é Kiriate Arba, isto é, Hebrom, e este Arba, a cidade de Arba, Kiriate Arba, esse Arba era o pai de Anak. Dali, daquela cidade, expulsou Calebe os 3 filhos de Anak. Quem foram os 3 filhos de Anak? Sesai, Aimã e Talmai. Esses foram gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, depois de expulsar os habitantes de Hebrom, Calebe subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriate Sefer, a cidade de Sefer. Então disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer, ora, a cidade de Debir, e a tomar, eu darei a minha filha Axa por mulher. Então Otiniel, que era filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, este Otiniel tomou a cidade. E então recebeu Axa por mulher. Axa, quando foi a Otiniel, insistiu para que ele pedisse a Calebe uma porção maior de terra. Então, Otiniel e ela foram até Calebe. E diante de Calebe, Calebe pergunta a Axa: que desejas?
Ela respondeu: dá-me um presente, só tive terra seca, me dá fontes de água. Então Caleb lhe deu também as fontes de água superiores e as fontes de água inferiores. Bom, a bênção de Deus é exatamente esta relação em que Deus decide doar coisas ao seu povo por quem ele é. Deus não doa coisas ao seu povo por quem o povo é, pelo merecimento do povo. Pelo contrário, Deus doa coisas ao seu povo porque o caráter de Deus é dadivoso. Só que o povo deve ser responsável sob as bênçãos de Deus. O povo deve ser, no mínimo, obediente ou responsabilizado em obedecer. Versículo de número 14, diz que Caleb foi até lá e expulsou Sesai, Amã e Talmai. Diz que Caleb foi até a cidade de Debir e resolveu expulsar os habitantes de Debir. Pediu ajuda, é verdade, mas Caleb cumpriu obedientemente aquilo que havia sido dito. Quando Deus abençoa o seu povo, nós não podemos simplesmente receber essa bênção e passarmos a ter uma vida irresponsável em relação a ela. Nós não podemos simplesmente receber essas coisas e acharmos que, uma vez recebido, nada mais precisa ser feito. É necessário, de forma responsável, cuidarmos daquilo que Deus deu. Caleb nos mostra que obedeceu não só a palavra do Senhor, mas foi responsável por desocupar todo o território que estava ocupado. O grande pecado de Israel, do capítulo de número 12 até o capítulo de número 21, 22 do livro de Josué, é exatamente não ter cumprido o seu papel no trato. Deus os abençoou dando a terra prometida. O que Israel tinha que fazer? Israel tinha que obedientemente expulsar todos aqueles povos. Caleb foi o único da tribo de Judá que responsavelmente obedeceu ao trato. Ele não só obedeceu ao trato, ele foi reto em todo o tempo. Ele foi reto a ponto de fazer uma proposta e cumpri-la. Versículo de número 16. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Séfer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Quando Otoniel foi lá e tomou Quiriate-Séfer, este Caleb lhe deu Axa por mulher. As bênçãos de Deus não devem ser somente cuidadas, elas têm que ser cuidadas em obediência e com muita retidão. Caleb poderia simplesmente descumprir a parte do trato. Se você conhece a história de Israel, quantas e quantas vezes você não viu Israel descumprindo a parte do trato? Ora, o próprio caso em que Levi e Simeão perderão a primogenitura é um ato em que Israel não cumpriu a parte do trato e não foi honesto o suficiente. Sabe, meus irmãos, as bênçãos de Deus vêm de Deus. As bênçãos de Deus são maravilhosas. Mas compete a nós, em retidão, em obediência, em santidade e em justiça, cuidarmos daquelas coisas que Deus nos deu. Eu gostaria de ilustrar esse aspecto, trazendo mais uma vez a realidade do casamento. O casamento é uma grande bênção, é uma grande dádiva, é uma grande graça de Deus dada aos homens. Não é bom que os homens vivam só, então Deus faz aos homens companheiras que lhes sejam companheiras idôneas. Essas companheiras viverão com os homens até que a morte os separe. Mas há uma responsabilidade dos homens em obedecer o mandamento do Senhor. Há uma responsabilidade dos homens em serem retos nos seus compromissos e arcarem com eles até o final, sejam estes quais forem. No fim das contas, o nosso grande problema não está na falta de bênção. O nosso grande problema está na irresponsabilidade com a qual lidamos com as bênçãos que Deus deu. Deus lhe deu a bênção de um casamento, cuide dele. Deus lhe deu a bênção de filhos, cuide deles. Não transfira a educação para a escola, não transfira a educação para a televisão, não transfira a educação para outros lugares, cuide deles. É sua responsabilidade.
Cuidar e zelar da bênção de Deus é sua responsabilidade. Ser obediente com aquilo que Deus lhe deu é sua responsabilidade. Ser reto e justo com aquilo que Deus lhe deu. Como que a gente percebe a justiça aqui no caso de Caleb? Olha comigo o versículo de número 18. Quando sua filha Axa foi até Otiniel, ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, insistiu a Otiniel, para que este fosse até Caleb e lhe pedisse um campo. Então, ela vai apear do jumento e vai chegar até Caleb. Caleb vai perguntar a Axa: que desejas? Ela diz: dá-me um presente. Por que devo te dar um presente? Ora, eu só tenho terras secas. Como é que eu posso, é o que diz Axa, como é que eu posso dar continuidade na minha vida se eu só recebi terra seca? Haja com justiça sobre mim, meu pai, e me dê fontes de águas superiores e fontes de águas inferiores. Caleb não só será responsável pela manutenção da bênção, mas ele agirá com justiça por meio da bênção recebida. Vamos pensar aqui em metáforas das mais diversas. Imagine um casal que lutou muito para comprar a casa própria. Imagine um casal que abriu mão e se sacrificou para adquirirem a tão sonhada casa própria. Mas em algum momento eles começam a brigar. Em algum momento eles começam a discutir. E então o marido solta aquela pérola da injustiça. Ele diz: esta casa foi comprada com o meu dinheiro. E se você tem alguma coisa para reclamar, você que entre na justiça. Ora, não fazia parte do trato ele trabalhar e ela cuidar dos filhos. Não fazia parte do trato ele trazer o dinheiro para dentro do lar enquanto ela cuidaria das demais coisas. Lares são destruídos, ou melhor, a bênção de Deus é destruída quando homens agem de forma injusta. E o mesmo em relação às mulheres. Eu larguei o meu emprego exatamente para cuidar de você e do seu filho, e agora você não me valoriza. Essa não era parte do trato. A parte do trato não era exatamente cuidar dos filhos e da casa. Se este foi o trato, mulheres, em nome de Jesus, não sejam injustas quando seus maridos estão cumprindo a outra parte do trato. Notem que o que Caleb está nos ensinando é um princípio, ele não está nos contando uma história. O princípio é, diante da bênção de Deus, seja justo, dando aquilo que as pessoas precisam para continuar nos seus propósitos eternos. Mas há um último detalhe que a gente percebe a respeito dessa bênção de Deus. E esse último detalhe está exatamente nessa historinha, meio que sem sentido, posta aqui no versículo de número 18 e 19. Ela apeou do jumento. Axa veio de jumento até Caleb e apeou do jumento. Qual é o pedido de Axa? Dê-me fontes de água, ou em outras palavras, dê-me água para beber. Todo judeu, ao ler essa história, lembraria de um outro episódio, onde uma outra mulher veio com um jumentinho, ou veio de um jumentinho, apeou-se do jumentinho e pediu água. E este episódio estaria relacionado às matriarcas de Israel. As matriarcas de Israel foram Sara, foram Rebeca e foi Raquel. Rebeca apeou-se do jumentinho e pediu água, da mesma forma em que Axa faz. O que esse texto está nos apontando? Em primeiro lugar, que Deus é o abençoador do seu povo, já vimos isso. Em segundo lugar, que a bênção de Deus traz a responsabilidade, e a bênção de Deus traz a responsabilidade maior de entendermos que fazemos parte de um longo e contínuo pacto. Entendamos essa ideia. Israel não era o povo que tinha surgido a partir do nada. Israel era o povo herdeiro das mais antigas promessas. E nessas promessas estavam relacionadas à figura dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó.
estava relacionada à conquista da terra prometida, e todas as demais histórias que Israel havia experimentado, todas elas faziam parte do bojo da história da nação. Esta nação só seria próspera se ela não se esquecesse da sua longa história. Se ela não se esquecesse das coisas que aconteceram há 100, 200, 300, 400, 1000 anos atrás. Se Israel fosse responsável com o pacto, Israel perderia a bênção de Deus. Israel deveria ser responsável em obediência. Israel deveria ser responsável em retidão. Israel deveria ser responsável em justiça. Mas principalmente, Israel deveria ser responsável em honrar o antigo pacto. Quando Axa encena o pedido de água, todo israelense, todo membro da tribo de Judá ou das demais tribos, teria em mente: o nosso Deus é o Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O nosso Deus é Deus dos nossos antepassados. E cumpre a nós herdarmos ou darmos continuidade do pacto. Quando você, vivendo sua vida familiar, se esquece que o seu casamento faz parte de uma unidade chamada igreja, você se esquece que o seu casamento faz parte de uma unidade chamada criação, você se esquece que o seu casamento é a metáfora que representa a união de Cristo com a igreja. Quando você esquece os aspectos do pacto, você perde a bênção da aliança e perde as dádivas da bênção. Talvez tenha sido isso que tenha ocorrido com Israel. Porque no versículo de número 63 do texto, algo muito triste nos é dito. Olhe comigo na sua Bíblia. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. A bênção de Deus é uma grande dádiva. A bênção de Deus, ela é abrangente, a bênção de Deus é suficiente, a bênção de Deus é fruto da providência, a bênção de Deus é familiar, a bênção de Deus é nítida, a bênção de Deus não acrescenta dores. Mas a bênção de Deus precisa ser encarada com responsabilidade pactual, com responsabilidade de retidão, com responsabilidade de obediência, com responsabilidade de justiça. E todas as vezes com que o povo de Deus é irresponsável em relação ao seu trato com a bênção, destruições das mais variadas ocorrem. Versículo de número 63 diz que os jebuseus permaneceram habitando junto com Israel. Se você voltou e olhou algumas dessas cidades, você também deve ter percebido que a faixa de Gaza, a tão famigerada faixa de Gaza, também foi dada por herança aos herdeiros de Judá. Não é que Judá não expulsou os jebuseus. Judá também não cumpriu o seu papel em Gaza, em Askelon, em Asdote, cidades essas entregues pelo Senhor a Israel. A desobediência de Judá foi terrível. A desobediência de Judá gerou em pouquíssimo tempo, em menos de 300 anos, a degradação de todo o povo de Israel. A desobediência em manterem jebuseus, em manterem filisteus, a desobediência em manterem moabitas, amorreus, cananeus, a desobediência fez com que em menos de 300 anos Israel se transformasse num povo idólatra e num povo pagão. A irresponsabilidade, não só de Judá, mas em específico a de Judá, trouxe sofrimento até os dias de hoje. Quando nós olhamos aquela terra sendo bombardeada, aquela terra com crianças sendo utilizadas de escudo, nós devemos voltar os nossos olhos a 3.400 anos atrás, em específico ao livro de Josué, e olharmos nas linhas sabendo que Judá, ao invés de tratar a bênção de Deus com toda a responsabilidade, Judá foi desobediente em obedecer o Senhor. Infelizmente,
Quando eu e você somos irresponsáveis com o nosso casamento, quando eu e você somos irresponsáveis com os nossos filhos, quando eu e você somos irresponsáveis com as nossas finanças, quando eu e você somos irresponsáveis com o nosso trabalho, quando eu e você somos irresponsáveis com a nossa igreja, nós trazemos não só para nós, mas para as próximas descendências, sofrimento, desespero e dor. A falta de cumprimento dos propósitos de Deus pela tribo de Judá trouxe a ruptura do reino, trouxe o sangue derramado na terra e, por fim, a grande e pior conclusão de todas: a desobediência do povo de Deus trouxe sobre o povo de Deus a ira de Deus e, consequentemente, a sua punição. As bênçãos de Deus, quando maltratadas, se transformam em maldição. Grave isso. Esta é a mensagem do texto. A grande bênção que Deus deu, quando maltratadas, se transformou em maldição. Judá, que recebe a primogenitura como herança, é a primeira tribo a desobedecer e a maltratar a herança de Deus. Judá, que recebe a dádiva de ser o cabeça dentre as demais tribos, recebe a sentença de ser a primeira culpada em falhar. Ao invés de darem cabo da obra de conquista da terra prometida, os descendentes de Judá mantiveram os jebuseus, mantiveram os filisteus, e os efeitos disso ecoam até os dias de hoje. A pergunta então que a gente deve fazer olhando para o texto: pastor, Deus abençoa porque Ele é Deus, a bênção de Deus é familiar, a bênção de Deus é abrangente, a bênção de Deus é espetacular. Como, sendo eu falho, como, sendo eu imperfeito, como, sendo eu pecador, eu posso ser responsável pela bênção e cuidar dela até o último dia da minha vida? Ora, voltemos ao início do meu sermão. No início do meu sermão, eu afirmei a respeito da primogenitura. E Judá recebe a primogenitura, recebe como promessa ser ela a grande tribo de Israel. Mas junto a essa promessa da primogenitura, uma outra promessa foi feita a Judá. A promessa feita a Judá era que dela, de Judá, viria o descendente de Israel. Deus disse o seguinte à tribo de Judá: Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. Pois tu, Judá, é como um leão jovem. O cetro, o reinado, não se apartará da sua mão, Judá. Nem o bastão sairá de entre os seus pés. Todos os povos virão a ti em Jerusalém, ó Judá, e se prostrarão, reconhecendo que de ti vem o Salvador. Só há uma maneira de eu e você não cairmos no engano de Judá. Só há uma maneira de eu e você não desprezarmos a bênção do Senhor, não rejeitarmos a boa dádiva de Deus. Só há uma forma em que eu e você não percamos a primogenitura. E essa forma, meus irmãos queridos, não está em confiar nos nossos atos ou nos nossos feitos, pois não diferimos em nada dos antigos descendentes de Judá. A única forma de nós realmente sermos responsáveis, de nós realmente abraçarmos e retermos ou retivermos a bênção de Deus, é por meio do primogênito, é por meio do verdadeiro herdeiro de Judá, é por meio de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. A Bíblia nos diz que onde Judá falhou,
o descendente de Judá, o leão da tribo de Judá, prevaleceu. Judá falhou em conquistar os seus inimigos. A Bíblia diz que Jesus conquistou todos os seus inimigos, amando-os até a cruz. Diz a Escritura que 2 ladrões estavam ao redor do Senhor Jesus e ambos blasfemavam dele. Contudo, quando um desses ladrões se arrepende e volta-se para o Senhor Jesus garante cabalmente a salvação àquele pobre e miserável pecador. Quando os soldados tripudiavam do Senhor Jesus, cuspiam nele e zombavam dele, tirando as sortes das suas vestes, o Senhor Jesus, bradando do alto da cruz, disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus não conquistou os seus inimigos lançando bombas sobre eles. Jesus não conquistou os seus inimigos destruindo toda a sua descendência e a sua geração. Jesus conquistou os seus inimigos amando-os e amando-os até o final. Como é que eu e você podemos garantir que não iremos falhar na conquista e na herança da terra prometida? Ora, meus irmãos, só tem um jeito. Se eu e você depositarmos a nossa confiança no primogênito, no herdeiro, no verdadeiro descendente de Israel, no verdadeiro descendente de Judá, se eu e você depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo, nós não correremos o risco de falhar. Pelo contrário, nós seremos chamados de bem-aventurados. Nós herdaremos a terra prometida. O próprio Senhor Jesus disse alguma coisa mais ou menos assim no sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito e que sabem que necessitam de salvação, pois eles herdarão o reino de Deus, pois eles receberão as mais ricas bênçãos, pois eles definitivamente entrarão na terra prometida. Que você, nesta manhã, ao olhar para um texto que fala de geografia e de cidades, se lembre que Deus derrama bênção sobre a sua vida, que você deve ser responsável sobre essas bênçãos e o risco de falhar é enorme. Mas quando você falhar, volte-se para a cruz do Calvário, volte-se para o leão da tribo de Judá, volte-se para o descendente de Israel, volte-se para Jesus Cristo, pois na morte de Jesus Cristo, toda a certeza da nossa vitória nos fora conquistada. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênção com a qual o Senhor abençoou os antigos israelitas. O Senhor os abençoou por causa de quem o Senhor é, o Senhor os abençoou de maneira grandiosa, o Senhor os abençoou de maneira generosa, o Senhor os abençoou de maneira cuidadosa, o Senhor os abençoou de maneira familiar, o Senhor os abençoou de maneira pactual, e nós recorremos ao Senhor, pedindo que todas essas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor nos dê condições de sermos responsáveis por elas. Que eu e meus irmãos sejamos obedientes e diligentes no cuidado da bênção do Senhor. Que nós sejamos retos, justos e humildes em acatarmos decisões quando estamos errados e fazermos aquilo que deve ser feito. Que nós nos lembremos que fazemos parte de uma longa lista de vultos piedosos que fizeram a mesma coisa e agiram com retidão diante das promessas de Deus. Não nos faça irresponsáveis, não nos faça egoístas, não nos faça olharmos para o nosso próprio umbigo e esquecermos que somos responsáveis sobre aquilo que o Senhor nos deu. Mas se porventura falharmos, se porventura não formos capazes de cuidar do nosso casamento, se não formos capazes de cuidar dos nossos filhos, se não formos capazes de cuidar das nossas finanças, se não formos capazes de cuidar das nossas igrejas, se não formos capazes de cuidar dos nossos familiares, se porventura falharmos nisso, Senhor, nos faça olharmos para o Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus Cristo todas as vitórias são conquistadas. Em Jesus Cristo
A falha da ocupação e da garantia da terra prometida é desfeita em Jesus Cristo. Todo o cenário de guerra é recriado em Jesus Cristo. As portas da eternidade nos são escancaradas. Ajude tanto a mim quanto a meus irmãos a, quando tudo falhar, recorrermos ao Senhor e Salvador da igreja, ao Senhor Jesus Cristo, ao leão da tribo de Judá, ao primogênito dentre os mortos, ao verdadeiro primogênito da nossa herança. Nos ajude a voltarmos para Jesus, o primogênito da nossa salvação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.